Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal em mais uma aula aqui sobre química. Como sempre, né, gente, já peço para você dar aquela força, se inscrever aí no nosso canal, compartilhar, comentar caso você tenha alguma dúvida, e também na descrição desse vídeo tem um link de um grupo gratuito que a gente tem no Telegram, onde eu vou estar compartilhando, tá, gente, listas de exercício para você aí que está se preparando para Enem, vestibulares e concursos públicos nesse ano, beleza? Então, olha só, hoje nós vamos falar basicamente sobre o que? Hoje nós vamos falar, gente, sobre classificação de carbono. Isso mesmo, galera, da parte da química orgânica. É isso aí. Então, vamos falar de classificação de carbonos. Conteúdo aqui, tá, gente? Pertencente à frente trabalhada em química orgânica. Certo? Da parte de introdução à química orgânica, no caso. Introdução à química orgânica. Show? Beleza? Então vamos lá detonar esse conteúdo aí pra gente, tá bom? Olha só, galera. Tami, essa classificação de carbono, cuidado, fica ligado nisso aqui, gente. O carbono, ele tem número atômico 6 e o isótopo mais estável dele apresenta essa massa 12. O carbono, ele tem uma configuração eletrônica 1s2, 2s2 e 2p2. Isso significa, né, galera, que na camada de valência do carbono, nós vamos ter a presença de 4 elétrons, o que permite com que o próprio carbono realize 4 ligações. Beleza, gente? O carbono, ele realiza 4 ligações, certo? E ele pode se ligar com ele mesmo ou com outros elementos químicos, formando várias cadeias carbônicas, certo? Lembra, gente, que essa ligação do carbono, ela pode ser de 3 formas, basicamente. Eu posso ter o carbono se ligando a ele mesmo ou a outro elemento dessa forma, onde ele faz apenas ligações chamadas de sigmas ou simples, certo? Eu posso ter o carbono fazendo uma dupla ligação, certo? Onde nós vamos ter 3 ligações sigmas e uma ligação pi, certo? E eu posso ter o carbono fazendo uma tripla ligação, onde nós vamos ter 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. Lembrando, tá, galera, que essa ligação aqui também pode ser assim, ó, 2 duplas. Eu também vou ter aí a presença, no caso, tá, pessoal, de 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. Então, nesse caso, ó, eu posso ter o carbono fazendo somente ligações simples. Eu posso ter o carbono fazendo uma ligação dupla e 2 simples. Eu posso ter o carbono fazendo uma ligação tripla e uma simples. E eu também posso ter o carbono fazendo 2 ligações do tipo dupla, totalizando sempre quanto, galera? 4 ligações, certo? E essa classificação, gente, do elemento químico carbono pode ser de acordo com a ligação que ele faz carbono com carbono e de acordo com o que a gente chama de hibridação. Por isso que é importante você ficar ligado nesse esquema inicial que eu estou colocando aqui, ó, para você, do carbono ser tetravalente, ter 4 ligações, 4 elétrons na camada de valência, realizar 4 ligações para se estabilizar e a forma que essas ligações podem ocorrer. Por quê? Hoje o nosso objetivo é falar basicamente sobre a classificação do carbono quanto, olha lá, quanto ao tipo de ligação do carbono com ele mesmo, certo? Então eu vou trabalhar aqui, ó, quanto ao tipo de ligação do carbono com ele mesmo, tá? E aí, quais são as formas de eu classificar esse meu elemento químico, que é o carbono, quanto à ligação carbono com carbono, tá? Eu posso ter, galera, o que a gente vai chamar de carbono zero, certo? Tami, o que vem a ser esse carbono zero?
Esse carbono zero é aquele carbono que vai realizar zero ligações carbono com carbono. Um exemplo disso, gente, é o próprio metano, conhecido como CH4. Por que, Tami? O metano, conhecido como CH4, gente, ele é o carbono realizando 4 ligações sigmas ou simples com elementos químicos e hidrogênio. Como o hidrogênio só realiza uma ligação, para estabilizar o carbono, que precisa de 4, né, pessoal? Eu preciso de 4 elementos hidrogênio, certo? Então, se você analisar aqui, ó, eu não tenho nenhuma ligação do carbono com outro carbono. Por isso, ele é chamado de carbono o quê? Carbono zero, beleza? Tami, qual é o outro tipo de classificação que eu tenho para essa ligação carbono com carbono? Galera, eu posso ter o que a gente vai chamar de carbono P, ou carbono primário. Ó, o carbono primário é aquele carbono, gente, que vai apresentar uma ligação carbono com carbono. Isso mesmo. E aí a gente tem como exemplo, ó, o H3C ligado ao CH3, que é o nosso querido etano, né? Hidrocarboneto saturado, que só realiza ligação simples com 2 carbonos, é o etano. Então, aqui você pode observar, né, que o carbono se liga a outro carbono. Então, basicamente, você teria esse esquema aqui, ó. O carbono ligado com outro carbono. E eu vou até fazer de outra cor aqui para ficar bem bonitinho. Os elementos químicos, que no caso são o hidrogênio. Aqui o H, aqui o H, aqui o H, aqui o H, aqui também o H e aqui também o H. Tá todo mundo estável. Então, esse carbono aqui, ó, que eu vou colocar na corzinha amarela, ele é um carbono primário. Esse carbono aqui, que eu vou colocar aqui também na corzinha amarela, é um carbono que primário, porque só está ligado a um outro átomo de carbono. Beleza, galera? Agora, eu também posso ter, né, turma, o que a gente vai chamar, no caso, de carbono S. Isso mesmo. Esse carbono S é o carbono que a gente chama de carbono secundário, galera. E esse carbono, para ele ser secundário, né, pessoal, ele vai ser um átomo de carbono que vai apresentar 2 ligações carbono com carbono, certo? Essas 2 ligações carbono com carbono me dariam como exemplo, gente, o H3C, CH2, CH3. Então, o que eu tenho que observar? Ficou faltando um carboninho aqui, deixa eu colocar ele aqui, tá? H3C, pronto. CH2, CH3. Qual desses é o nosso carbono secundário? O nosso carbono secundário aqui, gente, é exatamente esse que eu estou colocando com destaque amarelo. Por quê? Porque é esse carbono que está ligado a um carbono e a outro carbono. Então, a partir do momento que o carbono faz, no caso, 2 ligações com carbono, ele é chamado de carbono secundário. Beleza? Aí, o que acontece? Para ficar mais claro ainda para a gente, eu vou colocar aqui para baixo, tá, pessoal? Para ficar bonitinho aqui na nossa aula, esse esquema. Então, eu vou ter o H3C, o C, H, H e o CH3. Observem bem que esse carbono aqui, ele está ligado, ó. Vou até colocar numa outra cor para a gente destacar a esse carbono e a esse aqui. Então, são 2 carbonos ligados a ele, logo ele é um carbono secundário, certo? E assim como eu tenho carbono secundário, galera, eu também vou ter o que a gente chama de carbono terciário, certo? Eu tendo aqui o carbono terciário, isso vai significar que esse carbono faz 3 ligações carbono com carbono, certo? Então, como é que vai ficar um exemplo desse aqui pra gente, ó?
Só esqueci de destacar aqui o carbono secundário para ficar bem bonitinho. Pronto. Aí como é que vai ficar, galera? O carbono terciário, ele ficaria mais ou menos assim. Eu vou colocar H3C, CH, CH3 e bem aqui eu vou colocar também o CH3. Observe que agora esse carbono aqui, ó, que eu vou destacar com amarelo, ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Como assim, Tami? Basta você, ó, olhar aqui para a estrutura, ampliar ela, que você já verifica isso, tá? Aqui eu posso só fazer um destaque para esse carbono aqui do centro, ó, que fica bem visível para a gente. Vou colocar aqui H3C, vou colocar aqui o C ligado com o H, CH3. Então aqui, pessoal, eu posso dar um destaque apenas para esse carbono central, que já fica bem visível para a gente a estrutura da cadeia carbônica, certo? Então vou pegar aqui, ó, vou colocar H3C, o C ligado com o hidrogênio, ligado com o CH3, ligado com outro CH3. E aí observa, gente, as ligações com carbono, ó, 1, 2, 3. Então, esse carbono aqui é um carbono do tipo terciário, porque apresenta 3 ligações carbono com carbono, certo? Agora, vamos lá. Próximo item agora, a gente vai falar sobre o carbono quaternário. Bom, já deu para entender a logística do processo quando eu vou classificar o carbono de acordo com a ligação carbono-carbono. 0, nenhuma ligação carbono-carbono, primário 1, com carbono, secundário 2, terciário 3. Então, quaternário, né, gente? Vai ser o quê? 4. Então, eu tenho carbono do tipo quaternário, certo? Também representado por carbono Q. Cuidado para não confundir com carbono quiral, tá certo? Carbono quiral é outra coisa, beleza? Parece com quaternário, mas não é. Pode até em alguns casos ser também quaternário, mas eu não posso generalizar, beleza? Então, carbono quaternário é aquele carbono que realiza 4 ligações carbono com carbono. Deixa eu só ajeitar esse quaternário aqui que tá feião, beleza? Então, vou colocar aqui bem bonitinho, agora ficou bonito. Carbono quaternário. Muito bem. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer uma cadeia carbônica para vocês, representando isso, uma cadeia bem simples, tá? Para a gente não perder muito tempo, ok? E passar para a hibridação. Então, eu vou colocar aqui, ó, H3C, poderia também ser CH3, tá, gente? Sem problema nenhum, tá bom? Vou colocar aqui, ó, H3C, o C, CH3, certo? Aí, olha o que eu vou fazer. Bem aqui eu vou ligar também a um radical metil, que é o CH3, e aqui também a um outro radical metil, CH3. Quer dizer que esse carbono que eu vou destacar aqui com amarelo, né, gente? Ele tá ligado a um carbono, 2, 3, 4. Por isso ele é um carbono que quaternário. Tranquilo? Então, carbono quaternário é aquele carbono que está ligado a 4 outros átomos de carbono, certo? Ah, Tami, tu falou essa questão do carbono quiral. O que é esse carbono? Só para a gente ficar com gostinho de quero mais aqui quando a gente for falar de química orgânica, certo? Ou melhor, de isomeria óptica, perdão, certo? O carbono quiral, gente, é um tipo de carbono que ele apresenta 4 ligantes diferentes. Então, você vai ter um carbono ligado a um radical, vou chamar de X, um outro radical que eu vou chamar de Y, um outro radical que eu vou chamar de Z e um outro radical que eu vou chamar de W. Esse é o carbono quiral. Deixa eu colocar mais para cá para ficar mais bonitinho. Então, 4 ligantes diferentes, carbono X, Y, Z e W. Então, esse carbono quiral, gente, é um carbono ligado a 4 ligantes diferentes. Vou colocar aqui pra gente, seria mais ou menos assim, ó. Carbono ligado a X, que é um ligante, Y outro, Z seria outro, e aqui o W,
certo? Então aqui o carbono está ligado a 4 ligandes diferentes, onde o X ele é diferente do Y, certo? Que é diferente do Z e que também vai ser diferente de quem? Do W, beleza? Guarda isso aí no teu coração, que nas aulas de isomeria óptica a gente vai falar muito sobre carbono quiral. E para fechar, galera, lembra que o questionamento de hoje era entender qual era a diferença da classificação do carbono quando eu estou analisando carbono com carbono, certo? Ok? Beleza? E quando eu estou analisando a hibridação, certo? Carbono com carbono, gente, eu vou analisar apenas ligações do carbono com carbono. Hibridação, eu vou analisar a ligação do carbono com qualquer elemento químico. Então, aqui, ó, falando agora, tá? Sobre a hibridação. Então, classificação do carbono quanto à sua hibridação. Aí, basicamente, aqui falando, gente, eu vou ter o seguinte, ó. Vou dar um destaque aqui para hibridação. E eu vou ter o carbono, que eu vou chamar de sp. Eu vou ter o carbono, que eu vou chamar de sp2. E eu vou ter o carbono, que eu vou chamar de sp3. E uma grande dica que eu já vou colocar aqui para vocês é a seguinte, ó. Você analisa o P. Você vai observar esse P aqui, ó, no caso, vou destacar aqui, ó, 1, 2, 3, certo? E ver quanto falta para 4. Como assim, Tami? Para 4 aqui, ó, para 4 falta 3. Quer dizer, então, que esse carbono chamado de sp é aquele carbono que faz uma tripla ligação, ó. 3, que é o que falta para 4, tripla ligação, certo? Então, assim que você pode fazer esse esquema, ok? Aqui, ó, no caso sp2, vamos ver aqui, gente. Falta quanto para 4? Então, falta 2. Se falta 2, a ligação que o carbono vai fazer é uma ligação dupla. Pegou a visão? Certo? 2 dupla. E no caso do carbono sp3, falta 1. Então, nesse caso, a ligação que o carbono vai fazer é a ligação simples, certo? Falta só uma, então só tem um tracinho aqui, ok? Cuidado aqui, ó, no sp3, porque se você analisar, o carbono sp3 é aquele que tem 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. E por que eu tenho que ter cuidado, Tami? Porque isso também pode acontecer com esse tipo de carbono, certo? Então, o carbono sp, ele é aquele carbono que faz uma tripla ligação ou 2 duplas ligação. O carbono sp2 é aquele carbono que faz uma dupla ligação e o carbono sp3 é aquele carbono que faz somente ligação simples. Então, não confundam, tá, gente? A questão do carbono primário, secundário, terciário e quaternário com o carbono sp, sp2, sp3. Aqui, com relação à hibridação, é o carbono ligado a qualquer elemento, certo? Então, aqui é o carbono ligado a qualquer elemento. O carbono ligado a qualquer elemento. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá, galera? Nos siga aí nas redes sociais, se inscreva no nosso canal,
gratuito do Telegram para você participar aí das nossas atividades e até o próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.